Hello, muito bom dia. Estamos iniciando a nossa primeira live da série de lives Vícios Emocionais. Eu sou Deide Franca, mentor de alta performance na vida pessoal e empresarial. E eu estou com você aqui hoje, sexta-feira, 7h30 da manhã. Você que está chegando na nossa live, pega o seu café da manhã, papel e caneta. E vamos hoje aprender como identificar, ou seja, a origem da procrastinação. Aonde que está o nascedouro dela. Então assim, você que está chegando agora, Braga Devair, meu aluno de mentoria, compartilha essa live que está chegando agora. O que eu vou compartilhar hoje com vocês pode ajudar muito mesmo. Por quê? A procrastinação é um dos piores vícios emocionais que afeta os empresários, tanto na sua vida pessoal quanto vida empresarial. Ou seja, em todas as áreas da vida. Ou seja, começando com a espiritual, depois indo para o conjugal, indo para parente, saúde, financeiro, emocional, todas as áreas da vida. Se você procrastinar, você vai trazer prejuízos. Então, ou seja, todo o resultado que você não está atingindo ainda porque você está procrastinando, ou seja, deixando de fazer algo, deixando de se dedicar a algo. Então, ou seja, sua fazenda sofre, seu negócio sofre, sua empresa sofre, todas as áreas da sua vida vão sofrer. Por quê? Porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então fique comigo aí. Hoje nós teremos essa live sobre procrastinação. É um tema que foi muito pedido nas minhas redes sociais. Então, ou seja, procrastinação, né? O ladrão invisível que rouba seus resultados. Enquanto você está chegando ainda, a gente começou agora, demora um pouquinho o Instagram entregar, né, para os nossos seguidores. Compartilha essa live. E eu quero começar algo que vai mudar a sua forma de pensar. A procrastinação, ela não é só uma preguiça, entenda uma coisa. Às vezes a gente confunde. Bom dia, Marcos, bom dia, quem vai chegando agora. A procrastinação não é só uma preguiça, ela é um vício emocional que muitas vezes tem raízes na infância. Então, ou seja, você procrastina porque aconteceu algo na infância, que criou um estímulo, que criou uma percepção de realidade, que gerou uma crença e que de alguma forma lhe trouxe baixa autoconfiança, baixa autoestima, e isso hoje traz prejuízo na vida adulta. Ou seja, todo trauma, né, todo impacto emocional na infância, ele tem um reflexo na vida adulta. O Paulo Vieira, que é um dos meus mentores, assim como outros também, eles falam muito sobre isso. Se você quer ajudar os adultos, trate as crianças da infância. Ou seja, todo o problema está lá no início. Então assim, a procrastinação, ela é um vício, ou seja, está instalada dentro de você. Então a gente vai precisar o quê? Buscar lá nas raízes, lá na infância, o que aconteceu, qual que foi os contextos, qual que foi o cenário, o que levou essa criança realmente, né, a adquirir essa procrastinação, o que levou isso, aconteceu na infância para trazer o prejuízo na vida adulta. Eu quero trazer só uns exemplos aqui da procrastinação do dia a dia. Por exemplo, no agro, adiar o manejo, atrasar o plantio, deixar a colheita passar do ponto. Ou seja, tudo isso é procrastinação. Medo, insegurança, dúvida, coisas que aconteceram com você na primeira infância e estão projetando agora. Um outro exemplo, na vida empresarial. Adiar o fechamento de um contrato. Você precisa muito fechar o contrato e você adia. Não cobrar dos clientes. O cliente está te devendo, você não cobra eles. Deixar planilha sem atualizar. Você precisa preencher as planilhas, né, da produtividade, planilha de manutenção, planilha de controle, você não faz. Procrastinação. E sabe, é muito mais forte do que você. É muito mais forte, você não consegue entender porque você sabe que você precisa fazer e você não faz. Então vamos lá, na vida pessoal, vamos trazer um exemplo aqui. Evitar conversas sérias no casamento. O seu casamento está cheio de problema, cheio de dificuldade, e você evita essa conversa difícil. Não começar um exercício físico, não cuidar da sua saúde, não ir para academia, não se alimentar bem. Tudo isso é raiz de procrastinação. Adiar uma visita ao médico, adiar um exame no médico, ou seja, fazer um exame de sangue, um exame de rotina, um cardio. Tudo isso é procrastinação. E qual que é o problema? Você terá muitos prejuízos. Mas vamos seguir em frente aqui. Eu quero trazer, no início dessa live, você que está me assistindo, compartilha essa live com mais pessoas. Nós temos aí 30, 45 minutos de tempo de qualidade agora cedo, antes que eu comece os meus atendimentos. Eu quero deixar isso para você, porque
Se você não está consciente da procrastinação, você já acordou e você procrastinou hoje. Se você não tem uma rotina programada, uma agenda programada, se você não tem controle e domínio das emoções, se você não entende a origem da procrastinação ou tem ferramentas para ressignificá-la, você já procrastinou hoje. Muitas pessoas sabiam dessa live agora pela manhã, mas não estão aqui ainda. Por quê? Porque de alguma forma já procrastinaram, já se auto-sabotaram. Toda vez que o seu cérebro precisar fazer algo que vai tirar você da sua rotina, ele vai querer procrastinar. Começar um negócio, fazer um novo contrato, expandir a sua área de produção, tudo, investir em você, o seu cérebro ele vai querer procrastinar. Por quê, Deide? Porque o seu cérebro é treinado para procrastinar. E aí eu vou trazer aqui, né, um conhecimento do meu professor de PhD em Harvard, né, o Dr. André Dalvin, que fala com muita propriedade sobre vícios emocionais. Descubra os seus limites e liberte-se. Então esse livro aqui é um dos livros que eu utilizo até para minhas mentorias, do meu mentor, que é o Dr. André Dalvin. Então, ou seja, se você não tem consciência da sua rotina, se você não tem consciência, provavelmente você já começou o dia procrastinando. Provavelmente você já não cuidou da sua atividade física, não acordou no seu horário, já quebrou ali rotinas, ok? Mas vamos lá, bom dia o Cláudio chegando, Vila Valério, bom dia Cláudio, Deus abençoe a sua vida, aluno de mentoria também, o Braga também. Ele sabe que eu bato muito na questão da procrastinação nas sessões de mentoria. Mas vamos lá, quero trazer aqui, eu trouxe para vocês aqui exemplos de procrastinação do dia a dia para o empresário, para a vida pessoal, para a vida empresarial. Só que agora eu quero trazer um versículo bíblico para você também, para ter como base. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que na cega procurará e nada encontrará. Então, se você tem desculpa para você fazer algo, você já está procrastinando. Deide, qual que é a maior característica do procrastinador? Ele é um vitimista. Ele sempre se vitimiza, ele sempre coloca um limite, ele sempre coloca um obstáculo, ele sempre está se auto-sabotando. É aquela mensagem que ele tem que responder, não responde. É aquela visita que ele tem que fazer, ele não faz. Por quê? Porque o cérebro ele é feito para procrastinar, ele é feito para guardar energia. Então, muito da sua alta performance é pelo seu estado de consciência do que precisa fazer, mas é a ausência da sua força mental de executar. Porque assim, resultados só vem com execução. Mudança de vida só vem com execução. Mudança de mentalidade só vem com execução. Então vamos lá, eu quero trazer agora aqui o problema, que é a procrastinação. A gente sabe que a procrastinação ele é ladrão invisível, que rouba seus resultados. Ele está roubando todo dia. Ele bate a sua carteira e você não vê. Ele é invisível. Então tenha consciência que nós estamos lutando contra coisas invisíveis. E a procrastinação é uma delas. Você não consegue tocá-las, mas ela é real, ela te influencia. Então, raízes na infância. Eu quero que você pegue papel e caneta, anota aí. Por quê? Porque isso está trazendo prejuízo para você. Raízes da procrastinação na infância. Excesso de crítica e cobrança. Então, você que na sua infância o pai foi muito duro. O pai foi muito severo, né? E aí a gente tem essa criação muito forte em todas as áreas da vida. Mas no agro é muito mais forte ainda. Né? Pessoas, pais que foram vítimas de pais muito duros, severos, né? Que batiam, né? Corriam atrás dos filhos. Às vezes os filhos dormiam no meio do mato, no meio do café, passavam noites em claros, né? O pai só podia olhar e olhava, a criança tinha que mudar o comportamento. Então você que foi na sua infância, teve uma infância muito cheia de crítica, muito cheia de cobrança, severa. Bom dia, Cíntia, bom dia, Cris. Cris, minha aluna de mentoria também, seja bem-vinda à sala de procrastinação. Ela vai ficar gravada depois também, tá, pessoal? Para você ter acesso. Eu não sou aquele que faz a live e eu obrigo todo mundo. Não, pelo contrário. Eu sou longânimo com as pessoas. Então, você que teve uma infância cheia de excessos, os pais foram muito duros, os pais foram muito cobradores, muito críticos, teve muita cobrança, a probabilidade da procrastinação na sua vida ser confiança. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo, Thiago Orlete, à nossa live. Você que está na live agora, fala de onde é a sua cidade, de onde você está falando. Me fala se o áudio está bom, se você está ouvindo bem. A gente começou agora a live, acabou de entrar aqui nos problemas. Ou seja,
a raiz da procrastinação na infância. Eu sempre falo com os pais, tá? Na sessão aqui, os empresários. Eu falo assim, olha, se há algo que você tem que ter muito zelo com seus filhos na primeira infância, cuide da autoestima deles. Cuide da autoconfiança dos seus filhos. Os valide, os treine, esteja próximo com eles. Por quê? Porque quanto mais na infância você ensinarem eles a ter autoconfiança, a terem autoestima, eles serão executores na vida adulta, eles não vão procrastinar. Então, dê o melhor para eles, mostre que eles merecem o melhor, valide o tempo, mostre os valores das coisas. Porque na fase adulta, a procrastinação terá menos força contra eles, ok? Então o excesso de crítica e cobrança na primeira infância, ela é o primeiro problema dessa procrastinação. Então cuidado, você que está nessa live, né, você que está no Instagram, depois eu vou subir para o YouTube, eu vou subir para o TikTok. Você que está nessa live, se você teve uma cobrança muito forte na infância, você vai ter tendência a procrastinar na vida adulta. Bom dia, a sua memória muda vidas e negócios. Gratidão, sua mentoria, gratidão Cris, gratidão pela sua vida. Cris é uma empresária do ramo de consórcios, bem sucedida nessa área, entendeu? Então, se você que precisa de um consórcio, pode chamar no direct dela aí, tá bom? Seja bem-vindo. Aqui a gente tem também o Cláudio, que é empresário produtor rural, tá na live, que tem também, além de produtor rural, ele tem secadores de café, ele tem máquina de retroescavadeira. A gente estava aí na live também com Devaí, que tem lojas, tem 2 lojas, né? Eu dei mentoria para toda a sua família, né? Produtor rural também, empresário, visionário, né? O Braga Devaí. Depois, ok. Então, primeiro, o primeiro problema se na infância você teve excesso, crítica ou cobrança, isso vai ser tendencioso a você procrastinar. Depois falta de limite e disciplina. Agora a gente vai para outro extremo. Então, se na sua infância você teve falta de limites e disciplina, ou seja, não teve pais que educaram você, disciplinaram, na fase adulta você vai ter tendência a procrastinar. Eu me vejo aqui, falta de limites e disciplina. Então, na minha infância, eu não tive limites. Era uma criança assim, a minha infância foi maravilhosa, mas foi em excesso. Eu brincava, eu saía, eu não tinha limites, ou seja, não tinha disciplina. Os meus pais, eles foram muito abertos, muito livres. Então eles não cobravam muito. Pode ser que não cobravam muito, a minha mãe cobrava muito a escola. Então eu falo nem cobrava, né? Ela instruía, falava assim, meu filho, você tem que estudar. E eu via minha mãe estudando. A minha mãe terminou o 2º grau, né? Ela terminou o colegial dela. Então, apesar de ter uma idade avançada na época, ela me instruía a estudar. Eu também nem era obrigado. E mesmo assim eu tirava boas notas. Tirava notas 10, sempre 8, 9, era a média da época. Então assim, mas eu não tive limites. Então os meus pais não me colocaram limites. Até porque eu não tive a minha figura paterna na minha primeira infância toda. Meu pai separou da minha mãe muito cedo. Então essa figura masculina que era para me colocar limite, eles estavam ausentes há um grande tempo. E criado com os irmãos, né? Você sabe, irmão é só brincadeira. Então eu vejo para mim essa falta de limites e disciplina que me trouxe prejuízo na vida adulta, que contribuiu para a minha procrastinação. Número 3, recompensas imediatas. Então, ou seja, se na infância você é viciado a ter recompensas imediatas, né? Ou seja, não saber esperar, não saber o valor das coisas, quando cresce na vida adulta, você tem a tendência a procrastinar. E aí pode causar uma ansiedade. Então, pessoas que são muito ansiosas, elas procrastinam muito. Então, a ansiedade está totalmente conectada com a procrastinação. Bom dia, Thomas, meu aluno de mentoria. Seja bem-vindo, de Vila Valério, tá? Empresário do agronegócio. Então, ou seja, se na infância as recompensas imediatas elas foram muito estimuladas, na fase adulta você tem tendência a procrastinar. Quando eu faço a análise de perfil do meu cliente aqui, no diagnóstico empresarial, você que está me assistindo também, vai assistir depois do YouTube, você pode agendar comigo através dos meus canais, né, do Instagram, do YouTube. Quando eu faço o diagnóstico do meu cliente, eu já mostro ali essa procrastinação. Eu já mostro esse perfil mais procrastinador, mais analítico, mais medroso, mais inseguro. Você que está na minha live, que é meu aluno, você sabe disso. Eu já consigo identificar a procrastinação na infância e como que foi. Porque o diagnóstico de perfil comportamental, ele é uma ferramenta poderosa para isso. Ele mostra quem você é e já mostra todos os vícios emocionais, inclusive a procrastinação. E você que está assistindo essa live, quer um diagnóstico para isso, entra nas minhas redes sociais e agenda comigo que eu vou te fazer. O diagnóstico é gratuito. Né? A mentoria tem valores, tem processo, tem metodologia, mas você tem que estar apto a estar pronto para passar pela mentoria, que vai mudar a sua vida. Muitos dos meus alunos estão nessa live aqui, eles podem corroborar para isso. Mas vamos lá.
Próximo problema de uma criança que na fase adulta tem procrastinação. Ela teve baixa autoestima construída por palavra negativa. Então você que está nessa live, que está assistindo, na sua infância você foi chamado de burro, palavras negativas, você não é capaz, você não consegue, você nunca vai ter nada na vida, ou seja, palavras destruidoras foram construídas em você. Na fase adulta você vai procrastinar. Você vai ser uma pessoa pessimista. Quando eu vejo uma pessoa pessimista aqui na mentoria, eu já sei. Palavras negativas foram liberadas sobre ela na infância. E sabe, é batata. Eu consigo ver no perfil indisciplinado uma infância sem disciplina. E na análise de perfil vai aparecer para mim a programação. A programação na análise de perfil mostra as raízes da sua procrastinação na infância. Mostra as raízes da sua indisciplina. E, gente, isso é tudo. Por quê? Porque a gente consegue reprogramar a mente. Toda a mente é treinável. E sabe, não é só eu que digo isso. É a ciência que diz isso. É Harvard que diz isso. Meu professor de neurocomportamento, Dr. André Dralvin, PhD em Harvard, nos Estados Unidos, ele fala sobre isso. Então, a procrastinação, a baixa performance, é um vício emocional e ela pode ser reprogramada na sua mente, de forma intencional. Então, o quarto tópico aqui dessa raiz da procrastinação na infância é a baixa estima. Pais que amaldiçoaram os seus filhos. Então eu falo, você está na live, tem filho? Não lança a palavra negativa sobre o seu filho. Não amaldiçoa o seu filho. Não fala que ele é burro, que ele não consegue, que ele não pode, que ele sempre esquece. Não foca nisso. Treine o seu filho a ser uma pessoa melhor do que você. Desde quando eu sei que eu acertei na infância do meu filho? Quando ele tem mais resultado que você. Quando o seu filho é mais inteligente, ele é mais capaz, ele tem mais domínio próprio, ele é mais sábio, ele é mais relacional, você foi um pai assertivo, que validou o seu filho. Então vamos lá, eu tenho 2 filhas, e sabe, quando eu saio com elas para algum lugar, ou para algum evento, eu sempre recebo elogios. Então os elogios das minhas filhas mostram que eu estou treinando bem as minhas filhas, mostra que eu estou validando, eu estou investindo na autoestima, na autoconfiança delas. Então aqui, número 5. Maus exemplos dos pais. Então, raízes da procrastinação na infância. Maus exemplos. Então, por exemplo, se houve traição, se houve alcoolismo, bebedeiro, droga, se houve agressão, se na infância essa criança viu o pai batendo na mãe, viu a mãe discutindo com o pai, ou o pai abusou emocionalmente ou abusou fisicamente dos irmãos e da mãe, se houve mau exemplo na infância, o pai foi um mau pagador, se o pai foi uma pessoa endividada, se o pai era um preguiçoso, não gostava de trabalhar, isso vai criar raiz de procrastinação na infância. E na fase adulta, esse adulto ele vai ter problemas. Ele não vai entender porque que ele começa projeto e deixa pela metade, sabe? Um dos efeitos da raiz de procrastinação que muitos dos meus alunos chegam aqui começam projetos e deixam pela metade. Nunca terminam. É uma raiz de ingratidão, uma raiz de insatisfação. É algo dentro dele que eles não sabem nem dizer. Eles falam assim, desde eu começo muito bem, eu sou motivado, eu vou para cima. Só que daqui a pouco para o gás. Ou seja, a procrastinação e a autossabotagem chegam. Por quê? Porque está lá no seu subconsciente, no seu inconsciente. E precisa ser ressignificado. Precisa de um profissional para isso. Número 6, falta de perdão aos pais. Anota aí, gente. A raiz mais severa. Então, olha só. Deixa eu esfriar um pouquinho mais. A raiz mais severa, que causa mais procrastinação num adulto nessa terra, é a falta de perdão aos pais. Você que está nessa live, assistindo agora, em tempo real, ou vai assistir na gravação, libere perdão para os seus pais. Por quê? Porque se você carrega os seus pais dentro de você, se você não liberou perdão para os seus pais, você tem a tendência de procrastinar. Por quê? Primeiro que a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, e terás dias longos e felizes sobre a terra. Então, ou seja, para que você tenha dias felizes sobre a terra, honra o seu pai. Libera perdão. Se ele foi um pai que te bateu, surras na infância, te maltratou, foi ignorante, agressivo, libera o seu pai, ele foi só vítima do pai dele. E todo adulto que carrega a mágoa dos seus pais, Pastor Leandro, bom dia, seja bem-vindo. Pastor Leandro, profissional de excelência na área de filmagens, junto com o Jade Júnior. JR Construtor, seja bem-vindo. Então, essa falta de perdão aos pais na vida adulta vai fazer esse adulto procrastinar, te afirmo. Todos os meus alunos de mentorias que chegam aqui, que carregam traumas dos pais, que carregam os pais dentro do coração, nas costas, quando eles perdoam os pais, eles saem mais leves.
Desde eu não consigo perdoar meu pai, ele me abandonou, o meu também. Desde eu não consigo abandonar meu pai, porque meu pai me rejeitou, o meu também. Desde eu não consigo perdoar meu pai, que meu pai me feriu, o meu também. Mas te afirmo, depois que eu tirei o meu pai dentro de mim, depois que eu tirei a minha mãe dentro de mim, bom dia, Robson, seja bem-vindo. Robson foi meu liderado num grupo de empresa, no qual fui diretor. Tive o prazer de treinar, seja bem-vindo. Então, ou seja, você que está nessa live, eu peço para você, compartilhe a live, que eu esqueço até de pedir para compartilhar. Compartilhe essa live com mais pessoas. Se está fazendo sentido para você sobre procrastinação, o ladrão invisível que rouba seus resultados. Então, você que está sendo roubada agora, Larissa, seja bom dia. Eu acho que é a Larissa Silva, minha aluna de mentoria, seja bem-vinda. Você que está sendo roubado todos os dias pela procrastinação, compartilhe essa live com mais pessoas. Então, ou seja, a falta de perdão aos pais é a maior raiz da procrastinação na terra. Libera perdão. Chega para ele e fala, pai, me perdoa, porque eu te julguei a vida inteira. Mãe, me perdoa, porque eu te julguei a vida inteira. Se você tem áreas da sua vida que não tem performance, desde eu quero ser um excelente vendedor, um excelente comercial, libere perdão para os seus pais. Honre os seus pais. Ei, te afirmo, só existe crescimento onde tem honra. Áreas da sua vida que não estão crescendo porque não tem honra. Porque tem procrastinação. E se tem procrastinação, tem medo. E se tem medo, tem quebra de princípio. Então te afirme, a terra se move pelo princípio. Aquele que muito semeia, muito colherá. O que pouco semeia, pouco colherá. Então, Deus, ele multiplica sementes. Deus não consegue multiplicar riqueza, porque você não está lançando sementes. Princípios é semente, perdão é a semente. Liberar as pessoas da sua vida é uma semente. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda à nossa live. Você que está na live, bom dia, Elizabeth, seja bem-vinda. Master Coach, treinadora de excelência aí em São Gabriel de mulheres, trabalho excelente que a Elizabeth faz. Seja bem-vinda à nossa live. Então, ou seja, a falta de perdão aos pais da infância é a raiz mais severa que existe na terra. Na terra. A procrastinação bloqueia sua identidade, bloqueia sua autoimagem, bloqueia quem você é. Então, olha só. Quando a criança cresce com feridas dos pais, excesso de cobrança, rejeição, ausência de palavras duras, carrega mágoas inconscientes. E isso vai fazer você procrastinar. A procrastinação é um ladrão invisível. Que lá na infância foi instalado pelos seus pais, infelizmente, por pessoas à sua volta, os genitores que você tinha confiança. Então a primeira parte dessa live, pessoal, eu quero que você compartilhe que você está nela agora, é sobre as raízes da procrastinação na infância. Lei de causa e efeito. O efeito é a procrastinação. Qual a causa? Excesso de crítica e cobrança na infância, falta de limite de disciplina, recompensas imediatas, baixa autoestima construído por palavras negativas, maus exemplos do pais e falta de perdão dos pais. Está aqui, ó, 6 raízes da procrastinação na infância. Se você se encaixa em uma delas, você precisa o quê? Ressignificá-las. Você só muda o efeito se você atacar a causa. Você não precisa de motivação, você precisa de ativação. E para ativar, você precisa ressignificar. Né? A Elizabeth, que é uma treinadora comportamental, ela sabe disso. Então não tem como ter uma mudança de mentalidade se as causas não forem ressignificadas. Se aquilo que foi estabelecido não seja, traga uma nova visão. Ou seja, você olhar para aquilo que aconteceu e aquilo não definir quem você é. Mas agora, através do seu estado de consciência, você definir quem você é. Então, se você não chocar o trauma com a verdade, com a crença correta, se você não confrontá-lo, se você não dizer para ele que aquilo que aconteceu com você não define você, você se torna aquilo que aconteceu com você. Então, o que é procrastinação? É quando eu me entrego às feridas, aos traumas da infância, e eu digo, olha, eu sou essa realidade. Olha, eu sou os traumas que me aconteceu. Olha, a falta de amor define quem eu sou. O excesso de crítica e cobrança define quem eu sou. A baixa estima das palavras negativas que eu recebi define quem eu sou. Os maus exemplos de meu pai definem quem eu sou. A falta de perdão, ei, te afirmo, isso não define quem você é. Porque se definir, você não terá o controle da sua vida. Não terá domínio e gestão das suas emoções.
e não terá alta performance. Casamento destruído, vida profissional inconstante, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Você nunca vai avançar. Deixa eu te falar uma coisa. O orgulhoso nunca quer mudança, porque ele acha que ele nunca precisa. A procrastinação é um vício emocional de pessoas que têm um orgulho como muito forte na vida delas. Que falam mal das pessoas, que julgam, que não aplaudem outras pessoas, que não validam outras pessoas, que estão sempre murmurando, resmungando. E sabe, a procrastinação ela é muito forte em pessoas que são muito orgulhosas. Pessoas que não têm propósito de vida, não estão clarificadas, elas procrastinam. Olha só, Deus te deu um propósito na sua vida. Construir uma família, viver coisas grandes na sua vida. E te afirmo, depende de quem? Depende só de você. Depende só de você e mais ninguém. Seguindo em frente agora, nós falamos da raiz da procrastinação na infância. Trazendo a procrastinação como um ladrão invisível, ok? Então assim, esse peso emocional se transforma em um bloqueio interno. Então você procrastina porque tem medo de errar, medo de não ser aceito. Então adiar se torna uma forma de autoproteção. Você adia projetos que estão aí na gaveta para se proteger, mas te afirmo, a sua família paga um grande preço. Sabe, eu poderia estar atendendo um cliente, eu poderia estar em casa, eu poderia estar estudando, eu poderia estar estudando um dos meus MBAs que eu faço, eu poderia estar dando um livro, mas eu decidi não procrastinar. Eu decidi que de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, antes dos meus horários de atendimento, que é a partir das 8, 8h30, geralmente 8h30 da manhã, eu vou fazer uma live, porque eu quero ajudar você a eliminar os vícios emocionais. Eu quero ajudar você a sair dessa zona de conforto, esse local de autossabotagem e mudar o rumo da sua vida. Então agora a gente vai para outra parte da live. Chegamos a 30 minutos de live. Gratidão você que está aqui comigo até agora. Você que saiu, que tem um compromisso, tudo bem, fique em paz. Você que está aí, compartilha. Eu quero falar agora sobre as consequências da procrastinação na vida adulta. A gente falou da definição da procrastinação, a gente falou da origem na infância. Agora eu quero falar das consequências. As 7 consequências da procrastinação na vida adulta. As 7 piores consequências da procrastinação. E sabe, tá roubando dinheiro, tá roubando tempo, tá roubando a sua paz, tá roubando felicidade, tá roubando seus projetos. Então vamos lá. A primeira consequência é perca de tempo precioso. Anota aí. Você está perdendo tempo precioso de criar o seu destino, de viver o seu futuro na terra. A segunda consequência é oportunidades desperdiçadas. Toda pessoa que procrastina está fechando as portas de oportunidades. Por quê? Porque o medo e a insegurança do novo. A pessoa que procrastina, ela não quer buscar o novo. Ela quer viver o quê? Na zona de conforto. Ela tem medo, às vezes, de buscar um novo conhecimento, de tentar algo diferente. Ela está sempre presa, ela procrastina a própria criatividade dela. A terceira consequência é estresse e ansiedade. Toda pessoa que é ansiosa, ela é procrastinadora. Toda pessoa estressada está procrastinando. O estresse é o quê? É o acúmulo de tarefas, o excesso de peso mental, obesidade cerebral. E aí ele vem por quê? Porque você vai acumulando, se pressionando, se cobrando, se autocriticando. Estou estressado. Não, você está procrastinando. Estou ansioso, ansiosa. Não, você está procrastinando. E sabe quantos cases eu tenho aqui, né, de empresários também, empresárias ou esposas de empresários que sofriam de ansiedade. E eu mostrei que a ansiedade era procrastinação. Não tinha uma agenda, não tinham tarefas, não tinha uma rotina. Rotina espiritual, rotina emocional, rotina de bem-estar, rotina de tarefas, obrigações durante o seu dia. Então eu já estava procrastinando. Ei, se você não tem uma rotina, você já está procrastinando. Se você não tem uma rotina estabelecida, já é procrastinação. Se na sua empresa não existe mapa de atribuição, não existe reunião de feedback, não existe reunião de alinhamento, não existe tarefas agendadas, se não há supervisão de processos, se não há supervisão de resultados, já existe procrastinação. E a procrastinação na sua empresa é o reflexo da sua procrastinação na sua vida pessoal.
Porque é causa e efeito. Eu procrastino a minha vida pessoal, eu procrastino a empresa. Não cuido da minha saúde, dificilmente cuida da minha empresa. Então, a terceira consequência aqui dessas 7 que eu listei como piores é estresse e ansiedade. Está estressado? Vem para a mentoria. Está ansioso? Vem para a mentoria. Eu vou te dar ferramentas, eu vou te ajudar você a lidar com isso. Tudo o que você precisa para alcançar o que você deseja já está dentro de você, não está aqui fora. Não está nem em mim, está dentro de você. Eu só vou mostrar os caminhos para você acessar. Guarda isso. Tudo o que você procurar, mesmo que não esteja lá, você pode encontrar. Basta você querer. Então vamos lá, continuando aqui. 4ª consequência da procrastinação na vida adulta: queda de produtividade. Desde eu quero ganhar mais, você tem que produzir mais. Desde eu quero aumentar meu faturamento, você tem que produzir mais. Desde eu quero fazer mais coisas durante o meu dia, você tem que produzir mais. Então, a queda da produtividade é por causa da procrastinação. Desde eu acordo 7 horas, acordo às 5. Eu acordo 6, acordo às 4h30. Eu trabalho até às 18, trabalho até às 19. Então, a pessoa que ela tem baixa produtividade, ela tem alta procrastinação. Se você tem alta procrastinação, você tem baixa produtividade. Pega isso. Está com você. Vamos lá, continuando aqui. 5ª consequência da procrastinação na vida adulta: danos em relacionamento. A maioria das separações, a maioria das quebras de relacionamentos, a maioria de casamentos frustrados está na procrastinação. Era para você chamar e conversar e ter aquela conversa difícil. Era para você chamar e ter um alinhamento com aquela pessoa. E aí você procrastinou. Aí a mágoa, o rancor, o ressentimento. O que acontece? Vai acumulando, vai pressionando, vai acumulando, vai pressionando. E no fim, acontece o quê? O rompimento, a separação. A procrastinação está destruindo relacionamentos. A procrastinação está destruindo casamentos. A procrastinação está destruindo famílias. Por quê? Você procrastina em buscar conhecimento sobre os papéis no casamento. Você procrastina ferramentas de restaurar o seu relacionamento. Você procrastina em saber a sua linguagem do amor com o seu próximo. E o que acontece? O seu casamento vai à falência, como a sua empresa vai à falência, se você continuar procrastinando. 6º dano da procrastinação: baixa autoestima. Toda pessoa que procrastina, ela vai ter dificuldade em fechar grandes negócios, em crescimento, em enriquecer. Ela vai ter dificuldade de entrar no cenário novo, de estar no cenário onde ela não conhece ninguém, se relacionar. Ou seja, a baixa autoestima, ou seja, sempre com palavras negativas, pessimista, sempre buscando o pior para ela, nunca o melhor. Baixa crença de merecimento. Ela pode ter até uma alta crença de capacidade, mas sua crença de merecimento ela é baixa. E por último, a 7ª consequência da procrastinação: afastamento do propósito de Deus. Toda pessoa que procrastina, ela não lê a Bíblia, ela não ora, é uma pessoa de pouca fé e pouca esperança. Agora, escreve isso que eu vou te falar aqui, tá? Você está assistindo essa live agora ao vivo, ou no YouTube depois, do Instagram. Fé é o firme fundamento para você alcançar coisas grandes na terra. Fé é o firme fundamento da abundância e da prosperidade. E a oração é a forma de você reter essa abundância. A oração é a forma de você multiplicar essa abundância e essa prosperidade que você adquiriu pela fé. Então, pela fé, você conquista coisas. E pela oração, você retém. Vou te dar só um exemplo. Pela fé, Deus te deu um casamento. A falta de oração faz você perder o seu casamento. Pela fé, Deus te deu uma empresa. Mas a falta de oração vai fazer você perder essa empresa. Ok? Então, continuando. Para você entender sobre percas, para ficar claro. O empresário que deixa de cobrar o cliente, ele quebra o fluxo de caixa. Então, a procrastinação em cobrar o cliente que está devendo vai afetar seu fluxo de caixa. O produtor que adiou a decisão, ele perde a safra. O produtor que decide não fazer um novo plantio, ele retarda a multiplicação. O produtor que deixa para começar muito tarde a colheita, ele perde grãos.
O adulto que não perdoa os pais, ele trava as decisões porque ainda busca aprovação ou carrega ressentimentos. Então eu quero trazer, para fechar essa parte das consequências, né? A gente falou das origens da infância, as consequências. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,15. Então, seja prudente, seja sábio e seja diligente. Não procrastine. Agora, eu vou te trazer aqui chaves para vencer a procrastinação. Rotina organizada. Então, anota aí. Primeira coisa, 3 chaves para vencer a procrastinação. Você precisa de uma rotina organizada, ou seja, uma estrutura mental e prática. Rotina matinal, 30 minutos de leitura da Bíblia, oração e definição de 3 prioridades. Então, nesses primeiros 30 minutos, leia a Bíblia, ore, define 3 prioridades no seu dia. Prospectar cliente, fechar clientes, visitar clientes, né? Definir o manejo, definir a colheita, definir as máquinas serem separadas, definir o que é urgente, né? O que pode esperar, o que é prioridade. Então, ou seja, rotina organizada, estrutura mental e prática, 30 minutos para leitura, ação e definição de metas diárias. Definir as tarefas dos funcionários, dos colaboradores. Segundo, anota aí, disciplina prática. Fazer o que precisa ser feito e não o que dá prazer imediato. Ei, você está nessa live aqui. Adultos fazem o que precisam. Crianças fazem o que gostam. Se você tem uma empresa e faz o que gosta, está errado. Se você é gerente, gestor, se você trabalha de vendas, você tem que fazer o que é necessário, não o que gosta. Versículo: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Então, Salomão está dizendo, olha, o preguiçoso deseja, só deseja e nada acontece, mas os desejos do diligente, aquele diligente, aquele que executa, aquele que faz, aquele que vai para cima, esse conquista os seus sonhos. E terceiro, perdão profundo, especialmente aos pais. Sem perdão, a mente e o coração ficam presos ao passado. Então libere perdão aos seus pais. Libere. Liberação interior traz clareza, força e liberdade para agir. Você não tem estrutura para carregar pessoas dentro de você. Então eu quero trazer um outro versículo. Para a gente já finalizando essa live, 40 minutos de live praticamente. A meta é 50 ou 1 hora no máximo. Vamos lá. Versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoais. Colossenses 3,13. Então perdoe as pessoas, você vai ser mais leve. A procrastinação tem a ver com a ausência de perdão também. Então eu quero trazer uma frase para reforçar a nossa live de mentoria hoje sobre procrastinação. O ladrão invisível que está roubando seus resultados. Sem perdão não há disciplina. Sem disciplina não há rotina. E sem rotina não há vitória. Libere perdão às pessoas à sua volta. Tenha uma rotina. E a rotina vai te dar vitória. Te afirmo. Toda disciplina, toda rotina, todo hábito, toda crença fortalecedora vai levar você para o seu destino. Ok? Então seja disciplina, rotina, crenças saudáveis, destino ativado. Hoje vimos que a procrastinação, para a gente finalizar, nasce na infância, ok? Então a origem dela é na infância. É alimentada pela falta de perdão, muitas vezes dos pais. E só é vencida com rotina, disciplina e cura. Cura interior, cura da alma. Então libere perdão para os seus pais e para as pessoas que você machucou, sabe? Tem muito funcionário que não para a empresa porque ainda está magoado com o antigo empresário, o antigo patrão. Libera perdão para ele também. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus e sou o Deus contigo. Josué 1:9. Agora, se você que está nessa live, assistiu lá ao vivo ou gravada, se você quer romper com a procrastinação e outros vícios emocionais que estão travando sua vida, sua empresa, todas as áreas da sua vida, na verdade, eu quero caminhar com você nesse processo. Se você que quer vencer a procrastinação e está destruindo seu casamento, principalmente o casamento dos seus filhos, eles estão crescendo, você não está vendo. Está destruindo a sua saúde, olha a sua barriga. Olha como que você está mal. Mal cuidado. Olha a sua esposa mal cuidada. Olha a sua empresa toda desleixada. Se faz sentido para você,
Me chama aqui no direct. Venha conhecer a minha mentoria de alta performance empresarial para o agronegócio, para você que é do agro especificamente. E eu quero terminar com a última pergunta. Qual mágoa ou decisão você precisa liberar hoje? Para finalmente parar de procrastinar no seu futuro. Que decisão que você toma depois dessa live? Qual é a decisão que você toma depois dessa live? E se você realmente quer ajuda, clica aqui, coloca nessa live, essa live vai ficar salva. Você coloca lá, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero vencer a procrastinação. Me chama no direct, me chama no WhatsApp ou me chama pelo meu número 27, aqui do Espírito Santo DDD, 99612 9626. Ok? Me chama no WhatsApp, né? Às vezes eu não vou te atender ou minha secretária não consegue te atender a tempo pela demanda, mas assim que possível eu vou te responder, né? Agende um diagnóstico gratuito, onde eu vou te mostrar as raízes de vícios emocionais que estão bloqueando a sua performance. Entenda, se você com um monte de nhaca, cheio de vício, está tendo resultado, ganhando dinheiro, sem eles você vai multiplicar o seu patrimônio, vai trazer mais prosperidade para sua família, vai poder fazer suas viagens internacionais, trocar o seu carro, aumentar a sua empresa, sair dessa conta negativa, desse desafio que você vive hoje. Ter muito para você e muito para emprestar. Eu agradeço você que ficou nessa live, você que está assistindo pela oportunidade, e eu quero orar por você agora para te abençoar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Ti eu rendo graças. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor sempre ouve nossas orações. Eu declaro nessa manhã, Senhor, que toda maldição de procrastinação na infância, toda criança que foi ferida, machucada, cheia de traumas, você que está nessa live, homem ou mulher, independente de quem você é, se você que foi abusado emocionalmente, abusado fisicamente, se os seus pais o torturaram, abusaram, né, de diversas formas, se foram críticos, agressivos, eu declaro em nome de Jesus a liberação de perdão da sua vida para os seus pais. Eu declaro que você não tem estrutura para carregar pessoas dentro de você. Eu declaro que Deus fez você para ser uma pessoa próspera, abundante, uma pessoa executora. E que toda a procrastinação que você vive hoje é um vício emocional. E eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro que em nome de Jesus você vai procurar ajuda. Eu declaro que em nome de Jesus você vai vencer a procrastinação, porque ela está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua empresa e vai destruir o seu destino e o seu futuro. E eu declaro em nome de Jesus que essas coisas não vão acontecer. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Obrigado você que ficou nessa live até o final, né? Todos que participaram. Essa live vai ficar gravada, depois você vai ter o poder de assistir. E se faz sentido para você, clica no direct ou faz o comentário, que eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você para ajudar você a vencer essa procrastinação, uma maldição, né, como diz a Bíblia, e um vício emocional, como diz a ciência. Deus abençoe a sua vida, gratidão, tenha uma extraordinária sexta-feira e aproveite o final de semana, brinca com a família, brinca com os filhos, desfruta, né, cria um lazer, cria memórias com seus filhos, valide eles, trabalhe autoconfiança, autoestima e faça o seu melhor por você e para as pessoas que você ama, tá bom? E cuide dos seus clientes. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.